O piloto e o comandante dão ordens rápidas ao leme para corrigir a inclinação, enquanto a equipe do convés assiste horrorizada. A taxa de giro para estribordo aumenta e a embarcação aderna para bombordo, atingindo uma inclinação de 60 graus em menos de um minuto. Golden Ray era um navio transportador de veículos construído na Coreia do Sul em 2017. A embarcação Roll-on Roll-off de 200 metros tinha 35 metros de boca. Ela foi registrada e operada sob a bandeira da República das Ilhas Marshall, devido ao ambiente fiscal favorável e à maior liberdade operacional. Ela tinha um motor a diesel, alcançava 19,5 nós e transportava mais de 7.400 veículos. Ela era operada por 23 tripulantes. Golden Ray tinha 15 convéses. 12 serviam para armazenamento fechado de veículos e os demais abrigavam a acomodação da tripulação, ponte, rampas, portas de carregamento, escadas e estações de amarração. No dia 27 de agosto de 2019, o Golden Ray atracou em Freeport, Texas, para descarregar parte de sua carga de veículos, carregar nova carga e trocar cerca de 1/3 de seus tripulantes. No dia seguinte, os novos tripulantes assumem seus postos. O capitão Ji-Huk Lee assume o comando do Golden Ray como novo comandante, junto com os 8 novos tripulantes. Em 30 de agosto, o Golden Ray sai de Freeport para em Brunswick, Geórgia, depois Jacksonville, Flórida, e segue para Baltimore, Maryland. Após sair de Freeport, a arrendatária Hyundai Glovis Company Limited informa ao capitão Ji-Huk Lee sobre o furacão Dorian subindo pela costa leste da Flórida. Para se preparar para a tempestade e estabilizar o navio, o capitão Ji-Huk Lee instrui o imediato a carregar lastro adicional. O chefe de máquinas coloca 1.500 toneladas de água do mar nos tanques de lastro do navio. O Golden Ray aguarda o fim da tempestade na costa de Key West, Flórida, de 1º a 3 de setembro, permitindo a passagem do furacão. Em 3 de setembro, o arrendatário ordena ao capitão Lee que vá a Jacksonville em vez de Brunswick para descarregar e carregar. Para entrar no porto de Jacksonville, o imediato descarrega as 1.500 toneladas de lastro de água do mar para reduzir o calado do Golden Ray para menos de 9,4 metros. O calado do navio é a altura abaixo da linha d'água. Em 7 de setembro, o Golden Ray sai de Jacksonville rumo a Brunswick. O navio de veículos chega ao porto de Brunswick à tarde e Jonathan Tennant, prático da Associação de Práticos de Brunswick Bar, embarca no Golden Ray para conduzi-lo ao porto. Às 17h36, o Golden Ray atraca no berço 1 do terminal da Ilha do Coronel, margem de Brunswick. O pessoal e a tripulação da embarcação começam a descarregar e carregar veículos usando a rampa de popa. O Golden Ray tem 4.161 veículos a bordo. O imediato assegura que os veículos estejam armazenados e fixados conforme o plano de pré-carregamento. Às 23h30, a tripulação finalizou a carga e o imediato supervisiona os preparativos para a partida do Golden Ray. A embarcação está levemente inclinada, 0,42 graus para bombordo. Como os tanques de combustível estão quase cheios, ele não embarca água de lastro extra. Em vez disso, ele usa a água existente nos tanques de lastro para transferir 8 toneladas do tanque de bombordo para o tanque de estibordo, resultando em uma inclinação de 0,03 grau para estibordo. A rotação dos práticos do porto de Brunswick dura 24 horas, permitindo que o mesmo prático conduza a embarcação na entrada e saída após as operações de carga. A tripulação está familiarizada com o prático e o prático está familiarizado com a embarcação. Logo após a meia-noite de 8 de setembro, JT embarca no Golden Ray. Ele segue para a ponte, onde encontra o capitão Lee, junto com o segundo oficial responsável pela navegação, o timoneiro que conduz a embarcação e um cadete que está em treinamento. Durante a reunião de instruções entre o comandante e o prático, JT nota que o calado da embarcação permanece em 94 metros, igual ao do dia anterior. Mas como isso ainda atende ao mínimo exigido de folga, sob a quilha de 9 metros no canal de 11 metros de profundidade, ele ignora. JT faz uma checagem pré-partida usando seu tablet
que lhe fornece uma carta náutica e um sistema de identificação automática. Interface que exibe rumos, velocidades e taxas de giro do Golden Ray e de outras embarcações próximas, além de informações sobre fluxo da maré e profundidade da água. O tempo está bom, parcialmente nublado, com visibilidade de até 10 milhas e ventos leves de 4 nós. O prático começa a manobrar o Golden Ray para longe do cais e em direção ao porto com a ajuda de um rebocador. Dorothy Moran, A0, 1h00. O Golden Ray segue para fora no setor inferior do rio Turtle a 6 nós. Dorothy Moran permanece com o Golden Ray para fornecer suporte conforme necessário. Enquanto o Golden Ray está saindo, outro navio transportador de veículos, o Emerald Ace, está entrando para acessar o canal, com outro prático do porto de Brunswick comandando a embarcação. Os dois práticos se comunicam por rádio e combinam que as embarcações se encontrem em Plantation Creek, no St. Simons Sounds. Essa é uma prática comum para os práticos, porque é a parte mais larga do canal, onde as embarcações conseguem passar uma pela outra. Quando o Golden Ray passa sob a ponte Sydney Linear Azuma 08, o Dorothy Moran para paraguardar o Emerald Ace que está chegando, a fim de escoltar e auxiliar a embarcação. O Golden Ray segue para fora no canal Brunswick Point Cut em um rumo de 113 graus. O capitão Lee ordena à tripulação que abra a porta do prático a bombordo no convés 5. Assim que eles estiverem fora do porto de Brunswick, no Seaboy, o prático desembarcará. As portas do prático são escotilhas hidráulicas estanques de 21 metros de altura e largura, localizadas na lateral da embarcação. É uma das 13 escotilhas estanques e 17 portas estanques em todo o Golden Ray. Após supervisionar a abertura da porta do prático a bombordo, o imediato vai para sua cabine. A tripulação continua com seus deveres, deixando a porta aberta enquanto a embarcação segue para fora. 22 minutos depois, Golden Ray se aproxima de Cedar Hammock Range, e o prático ordena uma curva de 20 graus a bombordo para fazer a curva à esquerda em Cedar Hammock Range. A 1h28, o prático novamente ordena uma curva de 20 graus a bombordo para entrar na faixa de Jekyll Island. Quando o Golden Ray se aproxima da curva à direita em Widener 11, JT ajusta o rumo para 0,44 graus a uma velocidade de 129 nós. Um Widener é uma curva em um canal que amplia a largura para facilitar a navegação das embarcações. A 1h36, JT inicia a curva ordenando Star 10 ou leme a 10 graus para a direita, enquanto eles entram na Plantation Creek Range, que segue em direção ao Oceano Atlântico. O timoneiro obedece à curva e também aumenta a velocidade da embarcação para 133 nós. JT percebe que a curva está lenta e ordena algo. Estibordo 20 Golden Ray gira rapidamente para a direita e adquire uma inclinação para bombordo. À medida que o navio vira para a direita, ele começa a inclinar para a esquerda. JT imediatamente ordena o leme a meio ou de volta ao centro para desacelerar ou parar a curva para a direita. O timoneiro vira o volante ao contrário, mas a embarcação não responde e segue virando à direita. Para a surpresa de todos na ponte, Golden Ray fica instável e continua inclinando fortemente para bombordo. JT pergunta: qual a altura metacêntrica disso? A altura metacêntrica é a estabilidade da embarcação para evitar que ela vire quando aderna ou inclina. Embarcações com maior estabilidade retornam mais rápido ao centro de gravidade. Um valor menor faz a embarcação demorar mais para se corrigir. Como a embarcação não está respondendo ao centralizar o leme, o capitão Lee intervém e dá a ordem de bombordo 10, um movimento na direção oposta. Golden Ray ainda não responde e continua girando para estibordo e, em vez de se corrigir, inclina ainda mais para a esquerda. O prático e o comandante rapidamente ordenam ao timoneiro: bombordo 20. 30 segundos depois, leme totalmente à esquerda para compensar a inclinação e tentar retornar à posição vertical. Mas o navio não responde, e a inclinação chega a 35 graus no indicador, enquanto continua girando à direita. A porta do piloto aberta a bombordo no convés 5 está submersa abaixo da linha d'água, e a água entra no convés 5 fluindo livremente pelo lado baixo da embarcação. O
O piloto emite ordens para acionar o propulsor de proa da embarcação e o motor para dar ré na tentativa de impedir que a embarcação incline ainda mais. Com inclinação acentuada, tudo solto na ponte é lançado contra a janela de bombordo. A inclinação do Golden Ray chega a 45 graus. O sistema de propulsão e o gerador elétrico desligam, acionando alarmes no navio. Às 01h40, o Golden Ray para e se deita sobre o lado de bombordo, inclinado, 60 graus fora do canal, sudeste da boia 19. O gerador a diesel de emergência liga, mas desliga em menos de 1 minuto, deixando a embarcação no escuro, sem energia e só com as luzes dos alarmes piscando. A asa da ponte do navio enche-se lentamente de água, que entra pela porta do prático aberta em bombordo, causando alagamento. Convés 5. O Golden Ray afunda na casa de máquinas. O primeiro e o segundo engenheiro estão na sala de controle, Convés 4. O terceiro engenheiro e o engenheiro cadete estão na casa de máquinas em um convés inferior. Enquanto o Golden Ray se acomoda sobre o seu lado de bombordo, os dois engenheiros no convés inferior tentam chegar ao quarto convés para alcançar a saída de emergência. O primeiro e o segundo engenheiro na sala de controle da casa de máquinas seguem para a saída de emergência. Ao subirem pela escada do meio a bombordo, a água da porta do prático aberta no convés 5 corre em direção a eles. Os engenheiros de ambas as seções sobem para o lado de estibordo para evitar a água inundando os compartimentos de bombordo. Na ponte, o Capitão Lee tenta fazer um anúncio, mas é interrompido quando a energia de emergência é perdida. A ponte está escura e ele não consegue falar com a tripulação. Seu rádio portátil caiu no convés abaixo da janela de bombordo da ponte. Ele chama pelos membros da sua tripulação, mas ninguém responde, ninguém se move. Presos na escuridão, paralisados pelo choque e medo de que o navio afunde mais no canal, o contramestre está no leme e o segundo oficial está em frente ao radar, segurando nos corrimãos. Joshua T. grita segurando o giroscópio com os pés firmes no convés. Como os outros na ponte, ele não pode soltar ou escorregará para a asa de bombordo que está inundando. Ele não alcança o rádio do navio nem soa o alarme, mas tem um rádio portátil no bolso. Ele chama o piloto no Esmeralda As para ativar o alarme. JT instrui ele a entrar em contato com o rebocador Moran, que está esperando na ponte linear de Sydney. JT sabe que se o Golden Ray deslizar mais para o canal, todos vão se afogar. Ele precisa que o rebocador empurre a embarcação para o banco de areia e rápido. Às 01h54, o piloto do Emerald Ace contata os rebocadores e chama o 911 para relatar o incidente. O 911 envia um barco de resposta de 14 metros da estação de barcos da Guarda Costeira em Brunswick, junto com um helicóptero da Guarda Costeira, socorristas do Departamento de Recursos Naturais da Geórgia e do Condado de Glenn, além de embarcações da CETO, uma empresa local de salvamento. JT chama a Guarda Costeira dos Estados Unidos da América em Charleston pelo rádio. O piloto pede ajuda, descreve a situação, a localização e informa que sua embarcação é um grande navio cargueiro. JT repassa dados do Capitão Lee e tripulação. 24 pessoas a bordo, contando o piloto. Sem fatalidades, 2 gravemente feridos e 4 presos na casa de máquinas. Logo depois disso, os barcos piloto do porto e 2 rebocadores da Moran Towing chegam ao local. JT ordena pelo rádio que empurrem o Golden Ray para a margem, evitando que deslize para o canal e afunde em águas mais profundas. Ele orienta-as a empurrar pela popa ou espelho de popa do navio, evitando estibordo ou quilha para não virar a embarcação. Os capitães dos rebocadores hesitam. Precisam de autorização da guarda costeira para intervir assim em emergências. JT grita pelo rádio. Esta embarcação está em perigo e você é o mestre do rebocador. Você precisa prestar auxílio. Me leve ao banco de areia. Mas os 2 capitães recusam por causa de possíveis implicações legais. Então JT liga diretamente para a guarda costeira, pedindo que deem autorização imediatamente aos capitães dos rebocadores. Rebocadores recebem sinal verde da guarda costeira e empurram o Golden Ray para o banco de areia. Enquanto os barcos piloto avaliam e reportam para JT, os rebocadores empurram, até que o Golden Ray esteja estável sobre o banco de areia.
Nos compartimentos da casa de máquinas completamente escuros, os engenheiros se sentem desconfortáveis por causa do calor extremo. No alto estribordo, onde aguardam resgate, o ar quente do motor está subindo para o topo da casa de máquinas, e o calor está se espalhando por todo o lado de estribordo do navio. Os dois grupos de engenheiros estão separados por uma barreira de vidro à prova de explosão, mas uma porta conecta as salas. A água chegou até a porta do meio, mas ainda não a cobriu. Usando suas lanternas, eles vão até o ponto do meio e mergulham na água cheia de óleo para se refrescarem. O segundo engenheiro encontra o terceiro engenheiro e o cadete no ponto central, os três na água. O primeiro engenheiro decide ficar onde está. À medida que a água sobe, o corredor entre os compartimentos fica submerso, separando o primeiro engenheiro de seus três colegas do outro lado. Às 02h05, os socorristas chegam ao local. Durante a próxima hora, 11 tripulantes, incluindo o comandante e os pilotos, são descidos usando uma mangueira de incêndio como corda improvisada, da asa da ponte do Golden Ray até o barco de resposta da guarda costeira. 5 outros tripulantes são resgatados por outras embarcações na água, e o helicóptero da guarda costeira içou 2 tripulantes para a segurança a partir do lado de estribordo da embarcação. O comandante informa aos socorristas que os 4 engenheiros estão presos na casa de máquinas. Às 3h, outra embarcação da guarda costeira chega para apoiar o resgate. A guarda costeira envia uma embarcação para levar os tripulantes resgatados à estação, enquanto outra segue buscando os demais membros da tripulação. Golden Ray está deitado sobre o lado de bombordo. Parte dos 4.000 veículos no porão foi deslocada pelo impacto e a maioria está pendurada pelas amarrações. Veículos em trânsito têm até 25% de combustível nos tanques, mas agora ele começa a vazar dos carros danificados. Às 4h30, fumaça preta e chamas sobem do lado estribordo do Golden Ray, atrasando a busca pelos engenheiros. O porão de carga está cheio de materiais combustíveis, pneus, plástico nos veículos e combustível que alimentam o fogo. O engenheiro-chefe está preso numa cabine sob a ala de bombordo da ponte. Ele vai à janela e vê um barco de resgate da guarda costeira. Ele amarra o cabo de extensão do aspirador de pó e de uma geladeira juntos e joga a corda improvisada para o barco de resgate. O socorrista amarra uma corda aos cabos de extensão e o engenheiro-chefe a puxa para cima. Ele amarra a corda e desce para o barco. Às 06h45, 20 pessoas a bordo foram resgatadas e levadas à guarda costeira em Brunswick, onde recebem atendimento médico e são transferidas para um hospital local. O engenheiro-chefe informa os socorristas sobre onde estão os 4 engenheiros desaparecidos e o layout da casa de máquinas. Devido ao incêndio, os socorristas não conseguem acessar o convés interno. A água segue inundando a embarcação. Às 09h30, o casco se move e o navio aderna a 90 graus. Socorristas ouvem estrondos no Golden Ray, enquanto amarrações dos veículos se rompem. 16 horas após o acidente, às 18h12, os socorristas ouvem batidas no casco. No dia seguinte, em 9 de setembro, o incêndio se apaga sozinho. A guarda costeira e equipes de resgate criaram um plano para libertar os engenheiros. Levará 14 horas para trazer o equipamento de corte a frio até o local. É verão e a temperatura durante o dia chega a 34 graus Celsius. Às 13h, as socorristas fazem um buraco de 6 centímetros no casco para contatar engenheiros presos. Rajadas de ar quente saem da embarcação e os socorristas comparam a abrir um forno. Eles medem a temperatura dentro do casco, 68 graus Celsius. Ao perceberem o perigo da temperatura, os socorristas decidem não esperar pelo equipamento de corte a frio, mas não podem usar maçarico, pois pode incendiar os vapores do combustível no navio. Então eles usam uma furadeira para fazer mais de 40 furos lado a lado e assim cortar uma escotilha no casco. Às 15 horas, os socorristas já abriram no casco um acesso suficiente para uma escada. 2 engenheiros saem sozinhos, mas o terceiro, muito fraco, precisa ser carregado. Os socorristas vão à sala de controle, onde o engenheiro está preso numa área de vidro à prova de explosão. Usando um cortador portátil com ponta de diamante, os socorristas marcam pacientemente o vidro à prova de explosão até conseguirem abri-lo. Às 17h51, o último tripulante sai do casco do Golden Ray.
Todos da equipe de engenharia menos um estão bem. Um segundo incêndio é registrado às 18h00 nos convéses de veículos, mas se apaga sozinho naquela noite. Golden Ray foi declarado perda total após incêndio, inundação e corrosão por água salgada, com prejuízo estimado em Estados Unidos dólares 625 milhões. A perda de carga de veículos foi estimada em Estados Unidos dólares 142 milhões. A investigação do National Transportation Safety Board concluiu que o acidente do Golden Ray foi causado por um erro do imediato, ao inserir valores incorretos de lastro no programa de cálculo de estabilidade. A operadora G-Marine Service contribuiu para o acidente ao não ter um procedimento eficaz no sistema de gestão de segurança para conferir os cálculos de estabilidade. E a tripulação não realizou a lista de verificação de chegada e partida das portas estanques. A porta do piloto do lado de bombordo, juntamente com as portas estanques da popa e do convés de meia-nau do lado de bombordo. 5 escadarias estavam abertas no momento do acidente e já estavam assim desde antes da embarcação partir do terminal da Ilha do Coronel.